Pensa só no movimento que não é definido pelo que acredita, mas sim pela forma como discorda. É curioso, né? Hoje, a gente vai mergulhar na fascinante dinâmica interna do movimento neorreacionário, um lugar onde o conflito não é visto como uma falha, mas como a própria arquitetura do sistema. E olha, tudo isso começou de um jeito bem despretensioso, com uma simples enquete online. Michael Anissimov, ele queria meio que mapear as lealdades dentro do movimento, sabe? A expectativa era que uma facção ia se destacar, ia ser a dominante. Só que o que ele encontrou ninguém esperava. Foi um resultado que meio que virou de cabeça para baixo a percepção sobre o movimento inteiro. O resultado foi esse aqui, um equilíbrio quase perfeito. Em vez de ter uma facção claramente na frente, as lealdades se dividiram de uma forma incrivelmente igual entre três grandes tendências. Não teve um vencedor. O que surgiu dali foi uma estabilidade que ninguém previu, uma estrutura que até então ninguém nem sabia que existia. E claro, essa estrutura resiliente, dividida em três, logo ganhou um nome: a tricotomia spandreliana. Esse termo ele descreve essa divisão não como uma fraqueza, sabe? Não como algo a ser consertado, mas como uma característica fundamental, estável, do próprio movimento. A descoberta dessa tricotomia estável acabou forçando um debate central sobre a identidade do movimento. Uma pergunta fundamental surgiu e ela colocou em xeque a própria natureza e o destino dessa estrutura toda. E a grande questão passou a ser a seguinte: essa estrutura de três partes é só uma fase de transição? Sabe, um caminho para chegar numa ideia única, unificada? Ou será que ela é uma característica permanente? Uma divisão que vai definir o movimento para sempre? Bom, isso nos leva a duas visões bem opostas. De um lado tem a visão da síntese, que acredita que com o tempo a neurociência vai se fundir numa única teoria, bem compacta. E do outro lado tem a visão pluralista, que defende que essa divisão é irredutível, é uma desunião operacional permanente. A visão da síntese é articulada de uma forma muito poderosa nessa citação. A ideia é que a verdade não está em escolher uma das teorias em detrimento da outra, mas em entender como elas se combinam. É como na física, sabe? Onde a mecânica quântica e a relatividade geral juntas compõem um quadro muito maior da realidade. Os defensores da síntese argumentam que é a mesma coisa aqui. Os diferentes ramos do movimento são, na verdade, peças de uma verdade maior e unificada. Só que a análise vai mais fundo e sugere que talvez esse debate entre síntese e pluralismo seja, na verdade, um desvio, que as verdadeiras linhas de conflito, os debates que realmente importam, talvez não estejam nas fronteiras entre essas facções. E aqui está o pulo do gato. As controvérsias mais importantes, elas não acontecem entre os três ramos, mas sim, elas atravessam todos eles. São questões que dividem membros de todas as três facções ao mesmo tempo. E a análise aponta para três áreas bem críticas desse debate. Primeiro, na teologia, a questão é a relação entre trindade e unidade. Depois, na governança, a tensão é entre uma monarquia absolutista e um sistema de poderes divididos. E por fim, na tecnologia, o debate é uma singularidade. Aquele futuro com inteligência artificial super avançada exigiria a supressão da pluralidade para poder acontecer. Tá, e o que tudo isso nos diz sobre o futuro? Bom, parece que aponta para uma identidade que não é definida por um conjunto de crenças unificadas, mas sim pela própria arquitetura dos seus desacordos internos. E é aqui que mora a grande ironia. A fonte aponta que a única coisa em que parece haver um acordo consistente é sobre a própria estrutura dos desacordos. É como se o mapa do conflito fosse a única parte do território que todo mundo reconhece do mesmo jeito. Essa tricotomia ela implica três conflitos básicos entre os pares de facções. E talvez o ponto mais alarmante da análise seja este. A maioria desses debates fundamentais ainda nem começou para valer. Essa aparente calma pode ser só o prelúdio de algo maior. E isso leva à conclusão impactante do texto original. Há muita turbulência pela frente. É uma afirmação que sugere que as tensões que a gente viu até agora são só o começo e que o verdadeiro teste para essa estrutura ainda está por vir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Quando um movimento encontra sua identidade não no consenso, mas na própria estrutura de suas discordâncias, como é que se desenha o futuro dele? Seria um modelo de resiliência ou uma receita para fragmentação? A resposta, por enquanto, parece que continua em aberto.